Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a preciosidade que é esse livro, Os 4 Compromissos. Você já leu? O que você achou? Já coloca aqui nos comentários, porque esse livro eu fui ler em 2020 e foi assim uma grande alegria ler este livro. Me trouxe muitos ensinamentos profundos que eu aplico na minha vida até hoje. É um livro, fininho, mas de uma grandiosidade, e hoje mais do que nunca, né, eu tenho aprendido que os grandes saberes realmente estão nesses livros, porque exige de nós níveis de consciência para ler. Então, é um livro que eu recomendo que você tenha mesmo na sua casa, que você leia de tempos em tempos, conforme a sua expansão da consciência, porque você vai absorver coisas diferentes deste livro, né, que é tão fácil de ler, tão simples, mas de um conhecimento profundo e extraordinário. Esse livro é de Dom Miguel Ruiz, da filosofia tolteca, né, e aqui é um guia prático para a liberdade pessoal. Então, já no começo desse livro, ele já é bastante impactante, porque ele fala como que se desenvolve a humanidade, essa questão dos sistemas de crença. E ele fala que a mente humana é um grande mitote. E o que seria esse mitote? Né? Um nevoeiro, uma ilusão, assim como no hindu, né, na Índia, se chama Maya, ilusão. Né? Então ele fala que nós estamos inseridos nesse nevoeiro e esquecemos quem somos. E para relembrar quem somos, para viver a nossa verdadeira essência, para tirar a domesticação, e é esse termo mesmo que ele usa, que nós fomos domesticados. E como que a gente foi domesticado? Por que a gente foi domesticado? Então, Dom Ruiz fala que a gente vive um sonho coletivo, um sonho do planeta. E que a nossa grande liberdade pessoal é viver o nosso sonho. É viver aquilo que a gente acredita. E ele fala, o ser humano é selvagem. Olha para uma criança de até 3, 4 anos, dependendo da criação que ela tem, ela é livre, ela faz o que ela quer, ela age pelo que ela tem vontade. E essa é a verdadeira essência do ser humano. E depois nós somos doutrinados ou domesticados, como ele diz, para acreditar nos valores daquela família. É imposto pra gente. Não é uma escolha. Então a gente acaba tendo atitudes e posturas para agradar o outro, porque assim fomos ensinados, que se formos bonzinhos, queridos, educados, as pessoas vão nos aceitar. E se a gente faz algo diferente, elas vão nos rejeitar. Quem aqui nunca ouviu, né, do pai, da mãe ou de alguma autoridade, não faz isso, papai do céu não gosta, não faz isso, porque é feio. Então, todas as vezes que você mostra uma expressão de quem você realmente é, você é condenado, castigado, punido, reprimido. E ele fala que isso vai nos doutrinando e nos domesticando. É óbvio que a gente vive sobre convenções sociais, mas essas convenções não podem estar acima daquilo que a gente é em essência. E o Dom Ruiz fala muito nesse livro, o ser humano em essência é amor. Então a gente aprender a voltar a viver no amor, estabelecendo esses 4 compromissos. Eu quero deixar aqui um adendo para vocês que o Dom Miguel Ruiz, ele coloca como compromisso sendo as nossas crenças. Então compromisso, crenças é a mesma coisa. E ele diz que conforme nós vamos sendo domesticados e doutrinados, 3 parasitas ganham vida em nós, ganham força em nós. Porque o Dom Ruiz fala que dentro da nossa mente existe várias outras consciências e muitas delas são alimentadas pelo nosso drama, pelo nosso sofrimento e pelos nossos medos. E aí ele coloca essas 3 consciências vivendo dentro da gente e que muitas vezes tomam a frente da nossa vida, que é o juiz, a vítima e os sistemas de crença ao qual a gente está inserido. Então o juiz, ele fica o tempo todo falando para você que aquilo é certo, aquilo é errado, julgando as outras pessoas, o auto-julgamento, e ele fala muito dessas 3 parasitas, né, que é o termo que ele usa, dessas 3 mentes dentro da gente, tomando decisões por nós, para nossa vida, tudo baseado no nosso medo da rejeição e principalmente no nosso sentimento de auto-rejeição, que nós não somos adequados.
Então, esses seres, né, essas entidades, vamos dizer assim, como ele diz, parasitas, ganham vida e força dentro de nós. O juiz que está sempre, então, julgando tudo, certo, errado, não faz isso, as pessoas não vão gostar de você. Então, toda aquela névoa do julgamento e o pior, né, esse juiz, ele é impiedoso consigo mesmo, né? Então, ele coloca a gente num lugar de muita vitimização. E aí a vítima, você vê que é um sistema autossustentável, né? Então a vítima ganha força, porque ela está sendo sempre punida, sempre colocada em evidência. Você está errado, não é assim, a culpa é do outro, você deveria estar... Então, isso começa a alimentar essas duas entidades, o que reforça a terceira, né? O terceiro parasita, que é os nossos sistemas de crença de domesticação. Que o Dom Ruiz coloca aqui no livro. É um livro muito profundo, a introdução dele é impactante. Eu recomendo fortemente que, se você já leu, leia novamente, porque é um livro lindo. Mas vamos lá para os 4 compromissos, então. A gente entendeu dessas três mentes que ganham força em nós por conta da maneira que fomos educados, da maneira que, na verdade, o Dom Ruiz, ele faz uma crítica mesmo à sociedade. Então, da maneira como se organizou, esse estado em que nós nos encontramos, ele é reforçado e forçado e validado o tempo todo na nossa sociedade. E ele fala que com esses 4 compromissos, você começa uma trilha para a liberdade pessoal, né? Tanto que o título do livro, né, um guia prático para a liberdade pessoal, e a proposta é trazer isso através desses 4 compromissos. Então ele fala que quando a gente assume certas coisas como verdade, a gente assume esse compromisso e passamos a honrar esses compromissos. Então passamos a sustentar essas crenças a partir do nosso estilo de vida, das nossas palavras, de tudo que a gente pensa, sente, baseado nesses compromissos. E ele fala, nós criamos centenas, milhares de compromissos internos e muitas vezes não permitimos que eles sejam questionados. Então ele fala para você começar a caminhada para a liberdade pessoal, você assumindo esses 4 compromissos, eles vão te ajudar muito. E ele fala, né, que o primeiro é o mais importante e o 4º é o que sustenta tudo. E eu vou falar aqui para vocês o primeiro. Seja impecável com as palavras. Gente, de novo, a importância de ser impecável com as palavras, de tomar cuidado com aquilo que sai da sua boca, da sua expressão, porque ela determina a sua realidade. E quando ele fala aqui impecável, ele dá até um exemplo mesmo, né? Sem pecado, sem erros, e principalmente contra si mesmo. Ele fala que a primeira mudança que você tem que ter com a palavra é no que diz respeito a você. Como você fala de você, como você se descreve, como você pensa sobre você. E aqui ele une, né, palavra e pensamento, porque a palavra, ela é a expressão, o pensamento é a energia e a palavra é a matéria. Então a palavra está expressando o que a gente pensa e o que a gente sente. E como que tem sido isso aí no seu dia a dia? Como que você tem usado as suas palavras? E vai muito além, né, de não falar palavrão, seja impecável com as palavras, é muito além disso. Seja cuidadosa nas suas palavras, principalmente no que se refere a você. Porque o que o Dom Ruiz coloca aqui? Quando você começa a ter essa atitude de auto-amor, de amor próprio consigo, é isso que você passa a oferecer para o mundo naturalmente. Então, quando você passa a se ver com os olhos do amor, a se aceitar, a se entender e a principalmente apreciar quem você consegue oferecer isso para o outro com muita naturalidade, porque é isso que é para você. Então, seja impecável com as suas palavras, comece esse exercício interno. Eu gosto muito de fazer isso com os meus alunos, né, quando eu tô dando o curso de DNA básico do Theta Healing, e a gente vê essa parte também, né, do poder das palavras, e eu pergunto para eles, como vocês se descrevem? Porque muitas vezes, se eu perguntar para você agora como você se descreve, é a história que você conta sobre você, sobre a sua vida. E muitas vezes a gente começa assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu sou uma pessoa... Enfim, a gente começa, às vezes começa até com um bom discurso, né? Eu sou um pouco impaciente, e a gente coloca essas nuances que a gente nem percebe no nosso discurso.
E também ali nos Abraham Hicks, eles falam isso, que história você conta o tempo todo aí na sua cabeça que está criando a sua realidade. É através da sua fala, dos seus pensamentos. Então aqui o Dom Ruiz fala que esse primeiro compromisso de ser impecável com as palavras é o mais importante, talvez o mais desafiador de ser colocado em prática. Por isso a importância, né, do orar e vigiar. Ele cita, né, a passagem de Gênesis, né, que antes existia o verbo e o verbo estava com Deus, né, então disse que haja luz. Então tudo começa com a palavra, tá? Me perdoe aí, está um pouco fora de contexto do que está escrito lá, mas eu não me lembro com precisão que está escrito lá, mas acho que dá para vocês entenderem. Então, a gente começa a entender que tudo se cria a partir da força da palavra. E para vocês entenderem ainda com mais profundidade isso, a palavra, ela é vibração. Ela emite uma faixa vibracional. E essa faixa vibracional é a que vai construir a sua realidade, porque existe a lei da vibração. Coloque aqui para mim se você já coloca esses compromissos, né, em prática, ou se ainda é um desafio para você, e aí pra gente se ajudar aqui, tá? Dom Ruiz ainda fala sobre o poder da palavra, que a palavra é liberdade ou escravidão. E também tem uma passagem bíblica, né, se não me engano, em Mateus, que fala: a boca fala, a língua fala do que o coração está cheio. Do que seu coração está cheio? Está determinando a sua realidade. Os discursos que você faz, mas não é na hora que você está fazendo os seus mantras, as suas afirmações positivas, mas ao longo do dia. O que você pensa? Começa a vigiar os seus pensamentos e perceber o que sai da sua boca, que você vai ver que você vai colocar esse primeiro compromisso em prática de uma maneira muito leve, muito fácil, porque você vai passar a ter consciência. E o Dom Ruiz fala muito disso, né? Do quanto é importante estarmos conscientes. Porque quando você não tem consciência, não há possibilidade de mudança. A mudança só vem com a consciência de que aquilo existe dentro de você. Primeiro, aceitar que você precisa melhorar isso. Então, vamos lá para o segundo compromisso deste livro, né? Os 4 compromissos, que é: não leve nada para o pessoal. Meu Deus, talvez esse seja um desafio mesmo pra gente, treinar isso. Não leve nada para o pessoal. O que o Dom Ruiz fala sobre isso, né? O Dom Miguel Ruiz fala sobre isso. Que quando o outro expressa uma opinião sobre você, sobre o mundo, é sobre as lentes que ele enxerga o mundo, sobre a realidade dele, sobre o sistema de crença dele, que não tem nada a ver com a verdade. Porque se a gente pensar sobre o sistema de crença, cada um está vivendo a sua verdade, cada um está vivendo a sua realidade, e a gente consegue perceber realidades muito diferentes. Você consegue perceber dentro da sua família realidades diferentes, níveis de consciências diferentes. Então o que o outro expressa diz muito mais sobre ele do que sobre você. Só que tem um porém, que Dom Miguel ele traz um alerta aqui pra gente. Toda vez que eu concordo com o que o outro diz sobre mim ou sobre as outras coisas, eu compro aquela verdade, eu passo a viver sobre aquela verdade. E ele dá até um exemplo aqui bastante forte, que fala para um amigo, né? Ele fala assim: se você falar para um amigo que ele tá com uma pele de uma pessoa doente, né? Uma cor de uma pessoa doente, em 1 ano ele está doente. Porque ele acredita, porque vocês se relacionam, né? Existe um sentimento envolvido, principalmente nas relações afetivas, sejam parentes, companheiros, né? Familiares, amigos. A gente acredita no que o outro está dizendo. Então, quando você tem isso para você, não leve nada para o pessoal, é um exercício muito intenso de aceitar quem o outro é, sobre o sistema de crença que ele vive, mas continuando a viver a sua vida. E isso é muito importante, principalmente para realizar os seus sonhos, porque você para de comprar a realidade do outro, você para até de compartilhar. Se você não viu, tem um vídeo que eu falo sobre a lei do silêncio, dá uma olhada aqui. O quanto é importante, o quanto você entra nessa sinergia com o outro quando você está compartilhando coisas e essa pessoa não acredita, e você passa também a não acreditar. Então, quando a gente está nessa interação, é muito importante a gente saber separar o que é nosso do que é do outro. E o Dom Ruiz, ele até sugere que a gente coloque isso na geladeira, para você sempre ter contato. Eu deixo aqui de sugestão para você: coloque
os 4 compromissos em vários locais aí da sua casa para você sempre se lembrar. E ele fala que nesse compromisso, não leve nada para o pessoal, quando você leva é a máxima do egoísmo, porque você entende que é tudo sobre você, né? Tudo diz respeito a você e não é nada disso. O outro sempre está dando opiniões e expressando sobre aquilo que ele vive. Lembrem-se disso, né? Principalmente quando a pessoa estiver expressando opiniões sobre você, sobre qualquer outra pessoa, você fala, ela está falando mais dela do que qualquer outra pessoa aqui envolvida, né? E ele fala muito importante também para a gente se afastar de fofocas, tanto para, né, seja impecável com as palavras e quanto não leve nada para o pessoal. Aliás, né, gente, fofoca só declina a vida, né? Sai dessa já. O terceiro compromisso é: não tire conclusões. Isso de não tirar conclusões, vocês veem que um compromisso vai puxando o outro, né? Seja impecável com as palavras, não leve nada para o pessoal e não tire conclusões. O que é isso? Como que eu posso praticar isso de não tirar conclusões? Partindo do pressuposto que você não sabe. Você não sabe o que se passa com o outro, você não sabe o que tem na vida do outro, você não é a outra pessoa, né? Você não está vivendo as experiências que ela vive. E como que eu posso driblar isso? Perguntando. E aí eu deixo aqui também de dica para vocês, porque quando eu li esse compromisso, ele me remeteu muito ao livro Comunicação Não Violenta. Se vocês, hoje a gente conversa basicamente por WhatsApp, não tem mais, né, ligar e falar pelo telefone. Aliás, quando ligam as pessoas nem atendem, né, tudo ali pelo WhatsApp. Então você manda, oi, tudo bem, como é que você tá? E a pessoa responde tudo, apenas isso. Você já tira conclusões. Aquela pessoa, será que eu fiz alguma coisa? Ela tá com raiva de mim. Nossa, que seca que ela foi. E às vezes a pessoa só tá ocupada. Para não te deixar sem resposta, ela pôs tudo e foi fazer uma outra coisa, se distraiu com outra coisa. Mas você, ali naquele momento, você já tirou várias conclusões. E percebam, eu acho que essas conversas de WhatsApp dá pra gente ter muito clara a noção disso, do quanto é perigoso tirar conclusões, porque às vezes você tá falando alguma coisa, a pessoa responde ali, só responde, você fala, nossa, tá seca, ela tá com raiva de mim, enfim, a gente cria uma história, a gente lê a mensagem com uma entonação de voz que a gente acha que a pessoa tá tendo. Olha como é perigoso, como isso traz ruído para a comunicação, olha como isso é desafiador. Então, pergunte. E aqui, né, trazendo para vocês lá do livro Comunicação Não Violenta, ele sempre fala isso, pergunte, peça para a pessoa até repetir o que você falou, porque às vezes a gente tira conclusões, a gente até distorce o que é dito, assim como as pessoas distorcem o que a gente diz. Então sempre pergunte, será que eu entendi? Será que tá claro? Você pode repetir o que eu te falei? Você entendeu, né? Ou se você não entendeu, olha, eu não entendi direito o que você quis dizer com isso, você pode me explicar melhor? Se você entender que a sua colega está seca, fala, olha, pela resposta que você deu, que se você só respondeu tudo, eu achei que você foi seca comigo, tá tudo bem? Não, tá, é que eu tava aqui ocupada, ah, então tá bom. Pronto, a gente tira esses ruídos da comunicação. Então, é um compromisso muito importante. Não tire conclusões, nos colocam no lugar de aprendiz, de entender que a gente não sabe de tudo, a gente não sabe o que está se passando com as pessoas e, principalmente, evita que a gente entre nesses dramas. Evita que a gente ative lá o juiz, a vítima, o nosso sistema de crença. Porque quando você começa a praticar esses 4 compromissos, essas 3 entidades, né, esses 3 parasitas, como o Dom Miguel diz, eles morrem de fome, porque eles são sustentados pelos nossos medos, pelos nossos dramas. E então, o 4º compromisso, que é aquele que sustenta todos os outros 3, é: dê sempre o melhor de si. E é importante a gente destrinchar esse dê sempre o melhor de si. Não é para trazer sofrimento, não é para trazer alta demanda de energia, é você entender que o melhor que você pode dar flutua com o momento que você está vivendo. E o Dom Ruiz deixa isso muito claro aqui no livro, que muitas vezes você está de mau humor, você está com raiva, você está passando por uma situação desafiadora na sua vida e o seu melhor fica comprometido. E ele fala, nesse momento é importante também a gente ter auto-amor, a gente se entender,
Porque ele fala que quando você se compromete a dar o melhor de si, você está sempre exercendo a virtude da excelência e da qualidade, porque você está sempre se olhando e não olhando mais para o outro. Você começa a olhar o melhor de si como uma progressão e com muita cautela e amor. Você percebe que o seu melhor flutua e você tira esse julgamento. Hoje eu dei o melhor que eu podia. Eu acho que o Cortella tem uma frase assim, o Mário Cortella, que ele fala: dê o melhor de si com o que você tem hoje, com o que você pode agora. E esse o que você tem hoje, o que você pode agora, é um estado de evolução, sempre melhora. Sempre pode ser um pouco mais, porque você é uma pessoa diferente todos os dias, porque você está num processo de expansão. Então é importante, né, porque ensinam pra gente esse melhor de si se esforce muito, sofra o que tiver que sofrer. E nós estamos aqui construindo um novo mundo, uma nova realidade. Por isso que muitos de vocês se sentem desencaixados desse mundo, porque vocês não conseguem funcionar esse sonho, como diz o Dom Ruiz. Você não consegue se ver nesse sonho coletivo que está acontecendo agora. E se você veio para um mundo qual você não se encaixa, é porque você veio mudar esse mundo, você veio construir um novo mundo. Então a gente precisa se desapegar dessas crenças de que precisa de muito esforço para ter sucesso, que precisa, né, trabalhar dia e noite. A gente já tem uma relação errada com tempo e dinheiro, né? A gente tem a frase, tempo é dinheiro. Não é, não é. E você precisa desconstruir essas coisas dentro de você, até para você poder dar o melhor de si. E lembrar que o melhor de si flutua dentro do seu dia a dia, dentro das coisas que acontecem com você. Bom, esses foram 4 compromissos, então seja impecável com as suas palavras, não tire conclusões, não leve nada para o pessoal e sempre dê o melhor de si. Coloca aqui para mim qual que você já coloca em prática, ou qual que você vai colocar, se você já leu esse livro, quais foram as suas conclusões. Bom, dentro desse livro, ele traz o próximo passo, né? Que é literalmente um passo a passo para a liberdade pessoal. E eu vou trazer isso para você num próximo vídeo. Por enquanto, a gente fica aqui com os 4 compromissos para a gente conseguir colocá-los em prática no nosso dia a dia. Então faz aí um post-it, coloca aí na sua geladeira, no seu espelho do banheiro, na porta do seu guarda-roupa, para você não se esquecer deles, e firme e honre esses compromissos que você vai começar a transformar a sua realidade. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita e, claro, coloca aqui embaixo a paz do eu, para a gente compartilhar essa paz que habita dentro da gente com a nossa egrégora aqui de expansão através do amor e da paz. Até o próximo vídeo, um beijo, a paz do eu.